bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live do programa Conecta Terapeuta, desse perfil, onde a gente ensina terapeutas a atrair mais clientes e a aumentar a sua renda através do digital, dominando o digital. E o tema de hoje ele é muito interessante porque, apesar de eu ter escolhido ele já há alguns dias, né, para conversar com vocês hoje, eu gosto de escolher essas coisas com uma certa antecedência, né? Ele só se reforçou durante esse fim de semana, né? E por que isso? Bom, para lembrar, o tema da live de hoje é o erro que bloqueia o crescimento dos terapeutas no digital. E aí, o que eu percebi durante o evento que eu tô aqui em Brasília, né, esse fim de semana? Algumas pessoas devem ter acompanhado pelos meus stories, que o ponto que eu quero trazer para a live de hoje, que eu considero que é o erro, que empaca o seu crescimento, que faz você ficar estagnado, sem aproveitar esses recursos do digital, ficou ainda mais claro para mim dentro desse evento, né? Foi um evento de marketing digital, e a gente teve várias palestras, teve muito network, muita troca aí de conhecimento das pessoas que estão buscando também crescer com o digital, né? E apesar da gente olhar lá muitas palestras técnicas, muitas vezes, sabe, que você, como fazer isso, como atrair tal coisa, coisas bem pontuais, às vezes até mais técnicas mesmo, eu percebi que o erro continua sendo o mesmo. Quando a gente deixa de fazer uma coisa, é o que ele não está nos afastando de crescer, de expandir o nosso negócio com o digital, né? A gente já sabe que ter um negócio no digital pode expandir demais os nossos negócios. Usar o digital para expandir os nossos negócios é, com certeza, um caminho muito bacana para a gente não ficar dependendo dos nossos atendimentos no 1 a 1, né? Bom, então vamos entender um pouco como é que isso funciona, né? Olha só, a gente tem, por exemplo, trabalho com facilitação de cursos de barras de Axis, né? E aí eu vou lá buscar atrair clientes através, por exemplo, de alguma campanha, de uma postagem, de um contato com as pessoas ali pelo direct, né, no Instagram. Vou postar coisas sobre essa classe, eu vou postar coisas falando do benefício de fazer uma classe, né? Eu sempre falo isso, da gente mostrar como a gente transforma a vida das pessoas. E aí, quando eu estou fazendo tudo isso, né, eu, Renata, estou seguindo um modelo, estou seguindo um método. E aí o que eu percebo quando eu converso com as pessoas? Eu percebo assim, eu já fiz um monte de post lá, como você falou, de atrair os clientes, para ganhar visibilidade, ganhar autoridade, mas não está funcionando. Ou então, eu desenvolvi um desafio, como você comentou, mas também não está funcionando. Eu fiz não sei o que e não está funcionando, né? Aqui o grande ponto é, você está seguindo algo por completo? Sabe, você está seguindo um modelo de uma coisa que você já viu que funciona, ou você está ali no digital fazendo o que a maioria está fazendo, que é pegar uma diquinha ali, aí você vai lá, passa num post que está escrito assim, o carrossel que vai te trair 10 clientes por hora. O modelo do carrossel, né? Aí você vai lá e faz o carrossel. Aí você passa num outro perfil e alguém está dizendo para você assim, carrossel não funciona. Né? Se você tem carrossel no seu feed, apague esse carrossel, porque agora você tem que fazer um reels, mas não pode ser mais olhando para a câmera, tem que ser você andando de costas. Aí você vai lá e, agora o algoritmo é isso, apaga aquilo e faz outra coisa, né? E agora você não é mais para fazer tráfego pago, não, é tudo no orgânico, você tem que chamar as pessoas. E aí você fica cometendo esse grande erro
que é ficar dando tiro para tudo quanto é lado, sabe? Desperdiçando sua energia, desperdiçando seu tempo. Você fica ali, faz uma coisa, apaga, segue um outro, apaga. Aí você vai lá, faz um negócio. E por que que isso ficou ainda mais claro para mim nesse evento do fim de semana? Porque estávamos, né, nesse grande encontro lá, todos conversando de um grande modelo. A gente não estava ali, a gente estava ali testando novas técnicas, isso sim, né? Experimentando coisas que melhorem a forma de fazer as coisas, né? Melhorando formatos, por exemplo, de rios, para a gente que foi percebido através de muitas pessoas fazendo, que de repente gera mais comentários, gera mais engajamento e coisas mais. Não simplesmente por gerar o engajamento, percebe? A gente não abandonou o modelo que a gente segue, né, de marketing digital, que é o que eu acredito, que é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, dentro desse modelo, desse método, a gente aprimorou. E aí nós fomos ali testando uma coisa, ajustando um parafuso, melhorando uma coisa, mas a gente não está descartando coisas e fazendo outras. E isso acontece quando a gente fica nesse movimento, né, de fazer uma coisa, ai, não deu certo, não dá nem tempo da coisa andar, e já vai e joga para outro jeito. Não, fulano falou, agora não é mais assim, joga fora, faz tudo de novo. Tem dois grandes problemas que acontecem com esse erro, né? Um deles é que você não dá o tempo da coisa acontecer. E muitas vezes não é só que você não dá o tempo, vai do algoritmo, o tempo das pessoas consumirem o conteúdo. Você não dá o tempo nem para você estar realmente fazendo aquilo da melhor forma que poderia para trazer aquele resultado, né? Percebe? Então você não se dá a chance de melhorar aquilo, né? Por quê? Porque você está simplesmente consumindo coisas e testando e fazendo coisas de um jeito que você não sabe exatamente por quê, né? Falta estratégia. Então, esse erro de não seguir um modelo, né? De não pensar num formato. E quando eu falo modelo, gente, olha só, não é o modelo do seu post, tá? Ah, é o modelo de post. Não, quando eu falo é o método mesmo, né? Por exemplo, aqui, o que eu acredito que dá visibilidade pra gente no digital? O que eu acredito que funciona para atrair, por exemplo, para crescer a audiência, né? Para trazer visibilidade, construir uma autoridade, construir audiência no digital. Eu acredito fortemente que o que funciona é o marketing de conteúdo. Né? E eu conheço outros modelos também que atraem audiência e autoridade. Eu estou dizendo que eles não funcionam? Não. Eu estou dizendo simplesmente que eu escolhi um modelo. Eu escolhi uma pessoa que eu considero autoridade e sigo o modelo dele, por exemplo, né? No caso da autoridade, eu faço esse modelo do marketing de conteúdo, por exemplo, né? E aí dentro disso tem uma série de nuances e coisas, e aprimoramentos, e formatos, e aí sim, a gente faz esses testes, percebe? Mas, por exemplo, quando eu fico, é que nem fazer um programa de emagrecimento, né? Vamos trazer um exemplo mais prático. Eu tenho lá um modelo, um método de uma nutricionista que me diz que é para eu só comer proteína, por exemplo. A outra já diz que não. A outra diz que eu preciso comer um carboidrato, mas tem que ser até tal hora. Aí a outra diz que não é para eu tomar nenhum líquido, a não ser que não seja água. E aí a outra não, a outra diz que eu posso tomar o que eu quiser, né? E eu posso consumir doces, e eu posso... E aí você, em vez de escolher qual o método, qual é a pessoa, qual é o caminho, o trajeto, né? Para eu alcançar o emagrecimento, eu escolher uma e seguir, eu fico ali pegando a dica de uma, a dica da outra, a dica da outra, a dica da outra. E você fala assim, pô, eu não emagreço. Ou então você faz e até emagrece, mas aí você fica assim, mas o que foi que funcionou então? Será que foi ter tomado só água? Será que foi o dia que eu só comi proteína? Será que foi o dia que eu equilibrei, que podia comer a macarronada, mas só até tal hora? Você não sabe. Percebe? Então, muitas vezes, a gente não ter claro um modelo para fazer as coisas, né, confunde, atrapalha.
É que nem na sua terapia, por exemplo, a sua prática, né? Você seguiu o modelo, você aprendeu um método. Ah, Rê, mas não é tão rigoroso, mas eu não estou falando de ser rigoroso, de ser na caixinha, estou dizendo apenas de ser um método. Né? Um formato que alguém acredita e já fez aquilo, e aquilo funcionou, e aí você segue aquele modelo, né? Que nem do emagrecimento. Eu sigo um modelo. E aí quando eu falo que o erro pode estar, né, esse erro de não seguir o método pode te trazer problemas, né, nisso, é a mesma coisa com o emagrecimento. Ele vai te trazer problemas. Por quê? Porque ou ele não vai funcionar, e aí você vai falar, caramba, não funcionou, ou ele funciona, mas você não sabe por quê, né? E aí fica difícil até de você continuar emagrecendo, percebe? Você fica ali tentando, você não sabe mais qual foi, né? O que deu certo. E aí, isso também te gera um outro problema, né? Que é assim, além de você não alcançar, não conseguir, você muitas vezes não se deu a oportunidade de seguir realmente aquele modelo. Não, Rê, agora eu escolhi uma das Nutris e eu vou fazer daquele jeito, e aí você tá ali seguindo de forma constante, todo dia fazendo o que aquela nutricionista te fala. E aí o resultado vem, mas ele vem no dia seguinte? Nem sempre, né? Raramente, exceto algumas dietas super radicais que vão te trazer ali um resultado pontual na balança, mas não quer dizer que é um resultado para longo prazo, né? Que vai te manter naquela condição. Percebe? Isso vale perfeitamente para o marketing, para o digital. E aí, quando eu falo que o erro que bloqueia você crescer no digital é não ter algo claro para você seguir como uma referência, como um método, é por isso. Para você não gastar seu tempo, a sua energia com diquinhas ou dando tiro para tudo que é lado. Não, Rê, eu quero construir a minha audiência. Tá, qual é o método que você vai seguir para isso? Né? Ah, eu vi no Reels que eu preciso fazer um vídeo falando assim assado. Acredito que isso deve fazer parte desse método dessa pessoa, dessa autoridade. Ok, é só isso? Tem mais? Você está seguindo o modelo, um método de uma forma mais completa, né? Ou você está pegando só uma coisinha e testando, né? O que também não está errado, tá, pessoal? Eu estou dizendo que se a gente não tiver clareza da forma que nós vamos buscar crescer, por exemplo, a autoridade, ou a forma que eu vou usar para atrair mais clientes, que muitas vezes tudo isso tá bem encaixado, né? Então eu vou dar o exemplo, por exemplo, né, do programa Conecta Terapeuta, né? A gente tem esse programa que atrai clientes e aumenta a renda, né? Dominando o digital. Então todas as possibilidades que eu trago dentro do programa são alinhadas ao digital, ou seja, eu uso recursos das redes sociais, eu uso recursos do WhatsApp, eu uso recurso do YouTube, né? E de outras ferramentas digitais que a gente está bem acostumado, Excel, Google, enfim. E aí, dentro disso, eu tenho um modelo, por exemplo. Eu acredito que para a gente atrair clientes constantemente, uma coisa é eu ter uma ação pontual para fazer uma atração de clientes para uma campanha, por exemplo, né? Eu tenho um evento, eu quero atrair clientes aqui. Mas dentro desse grande modelo, até nesse pontual, eu sigo uma coisa que eu acredito que é o marketing de conteúdo, porque eu acredito que ele traz resultados a médio e longo prazo. E dentro dele eu uso esse também modelo para fazer uma ação pontual, por exemplo. Mas eu estou sempre alinhado com algo maior, né? E aí, quando eu falo de aumentar a renda, tem a ver, lógico, com o fato de eu ter crescido a minha carteira de clientes, mas tem a ver também com as formas e métodos que eu uso para termos outras fontes de renda, por exemplo. E ali você vai encontrar uma série de pessoas no marketing digital que que tem os seus próprios métodos, né? Que constroem a audiência de uma outra forma. Percebe? E assim, é o que eu falei, não tem errado ou certo, ou melhor ou pior. Qual é o modelo que você vai testar. Então, não fique ali batendo a cabeça, pegando a diquinha de um, a diquinha de outro, a diquinha do outro, e achando que aquilo vai te trazer o resultado amanhã, essa semana. Ah, eu queria encher a minha agenda essa semana, eu vou pegar essa dica aqui do carrossel mágico que atrai 10 clientes.
E aí você vai lá e faz o carrossel mágico, né, que você viu lá. E aí, de repente, os clientes não vieram. Por conta, né, não vieram só com aquele carrossel. Né, foram necessárias outras ações. E aí é que tá. Não quer dizer que o carrossel não funcione, mas talvez ele sozinho, ou no formato, ele não tendo um complemento adequado a um tipo de conteúdo bacana, enfim, tudo alinhado, ele não vai ter o mesmo resultado. Não quer dizer que não funcione nada. Quer dizer que para o resultado, para ele ter a melhor resposta para você feito daquilo, tá faltando coisa. Né? E aí o que acontece? Você entra num espaço, muitas vezes, de que o digital não está funcionando, que não dá para atrair clientes no digital, né? Que, não, mas também não ia ser só porque eu não fiz isso, só fiz uma vez, mas já podia ter começado a dar um movimento. Será? Pensa no seu atendimento com os seus clientes, né? Você atende a pessoa, seja lá em qual prática for, uma sessão. Bacana, pode ser que ela já tenha ali um resultado. Mas você, profissional, você sabe que aquele é o melhor resultado que você pode alcançar para ela naquele único atendimento? Sinceramente falando, é difícil que isso se resolva por completo, percebe? E aí, de repente, ela vai ali e faz um atendimento com você, e aí esse cliente vai lá e faz um atendimento com outra pessoa, e aí ele vai lá e faz um atendimento com outra pessoa, e quer dizer que os outros não funcionam? Não. E de repente, será que ele vai alcançar o resultado que ele estava buscando? Talvez, mas se ele alcançar, ele não vai saber o que foi realmente que fez ele alcançar, né? Ou então ele vai falar assim, mas tá demorando demais, a coisa não está fluindo. Percebe? A mesma coisa que a gente faz com habilidades mesmo, né? Com competências que a gente não tem muitas vezes, clareza, né? Então, se eu não tenho clareza de um método para emagrecer, se eu não sei uma forma que aquilo funciona, eu vou procurar alguém que sabe. E é o que eu falei, eu não vou ficar ali olhando, porque aquilo vai, no caso do digital, então, isso é tão forte que você fica ali e aí começa a aparecer para você um conteúdo, né? Como atrair clientes no digital. E aí a hora que aquilo começa a aparecer para você e você começa a olhar para aquele conteúdo, é uma chuva de conteúdos daquilo, né? É uma chuva de conteúdo. Você vai recebendo, recebendo, recebendo. E aí cada um deles vai tendo esse modelo diferente. E você vai enchendo a cabeça com aquilo. E aí você salva aquilo, vou fazer isso depois. E você vai enchendo, 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 enchendo. E aí você nem aplica ainda muitas vezes. Né? Então, esse erro, quando eu falo que ele é um erro, é porque ele desgasta mais você ainda além de não te dar um resultado. Né? Você chega em pequenos resultados, talvez, fazendo aquilo com mais constância. Né? Porque é aquilo, a gente precisa fazer as coisas, fazer os movimentos que são necessários, né? O que se requer para que eu consiga crescer a minha audiência e fazer esses movimentos a hora que a gente percebe. Então, a hora que a gente tem clareza qual é o caminho, ou um dos caminhos, qual caminho você vai escolher para construir a sua autoridade nesse momento? Né? Qual você vai usar para ver como é que vem esses resultados? E aí, depois que você escolheu, você está ali conectada com aquilo, né? Agora eu vou fazer. E aí, qual é a constância, qual é a energia que você está colocando naquilo verdadeiramente? Né? Isso é um outro ponto. Porque é que nem fazer a dieta um dia, é que nem na academia um dia, é que nem fazer a sua sessão uma vez. Vamos trazer para nós também esses pontos das coisas que a gente não conhece, mas desenvolver essas habilidades, né? Por exemplo, atrair clientes no digital, atrair mais resultados, né, do seu negócio com o digital. É um ponto que eu não tenho uma habilidade boa, então eu procuro pessoas que vão me ajudar a alcançar isso que eu quero. Né? Encontrei essas pessoas, escolhi, vou fazer o movimento. A gente não pede muitas vezes para o cliente, olha, é importante a gente continuar, é importante que a gente mantenha
dê continuidade nesse tratamento. E você fica ali muitas vezes torcendo para ela não deixar de fazer o que você pediu, o que você orientou, né? E é a mesma coisa, a gente com habilidades que a gente não tem. Por isso é importante a clareza de escolher, né, um modelo para você seguir e executar, e fazer isso com constância e colocar sua energia naquilo. Percebe? É a mesma coisa que a gente faz com os nossos clientes. A gente quer que eles nos ouçam, a gente quer que ele não faça só uma coisa, a gente quer que ele faça o pacote completo. Para quê? Para que ele tenha resultado. E você fica assim, ai meu Deus, se ele ficar adiando as próximas sessões, vai demorar mais ainda para ele ter os resultados. É exatamente o que você está fazendo quando você também não põe constância nessas ações que você já entendeu, que você já segue, que você já escolheu para, por exemplo, construir autoridade, você também não faz com constância. É igualzinho, né? A diferença muda o tema só. A gente se coloca muitas vezes como, né, o terapeuta, o facilitador, o praticante de uma técnica para ajudar uma pessoa. A gente sabe qual é o método que vai funcionar, o caminho que ele precisa seguir, a constância que ele precisa colocar naquilo. E a gente fica ali orientando e pedindo para ele fazer, falando, e nananã. E aí, se a pessoa não escolher seguir esse modelo que você está orientando, o resultado dele não vai chegar. E é muitas vezes o que a gente faz com as habilidades que a gente não domina. Quando a gente não domina sobre o digital, sobre construção de autoridade, sobre captação de cliente, sobre novas rendas, sobre tecnologias para serem usadas com o nosso negócio para aumentar, por exemplo, seu faturamento, para melhorar a sua gestão do seu tempo. Quando a gente não tem clareza disso, que a gente escolhe, né, que nem o nosso cliente não está com clareza que é isso que você está fazendo, vai realmente ajudá-lo. E se ele fizer isso seguindo o que você está falando, as suas orientações, ele vai chegar nesse resultado mais rápido. E a gente faz a mesma coisa com essas outras habilidades que a gente ainda não desenvolveu, né? Por exemplo, de usar o digital. Então, esse erro bloqueia esse crescimento do seu negócio no digital porque você está gastando a sua energia, né? Sem estratégia, sem saber para quê, fazendo coisas por fazer no digital. E aí, realmente, o resultado não vem. Ou se ele vier, ele vai demorar um tanto. Percebe? Então é importante, sim, que a gente escolha um método, que a gente siga um modelo. E muitas vezes, para isso, a gente precisa deixar de seguir outros. São escolhas, né? Você vai escolher com base, por exemplo, ou na autoridade da pessoa, ou você vai escolher com base em algum teste que você já fez daquilo que ela te orientou e que deu bom, mesmo que seja um pequeno resultado, né? Nesse desenvolvimento dessa habilidade durante esse processo. Ou você, enfim, você vai escolher pela facilidade que aquele modelo tem para você, percebe? Mas o importante é escolher esse modelo e não se deixar levar pela ingenuidade, muitas vezes, né? De que uma coisa vai resolver, vai alcançar o seu resultado, né? Lembra do cliente que vem procurar você? Uma sessão resolve? Ah, já ajuda. Concordo. Aí sim. Aí o carrossel mágico, o Rios que engaja, vai ajudar? Vai ajudar. Isso eu concordo. Eu não estou desqualificando essas informações da internet, até porque se você entrar no perfil do Conecta, você vai ver várias dessas informações pontuais. Essas informações pontuais são pequenas ações dentro de um grande modelo que eu acredito que funciona. Então tudo que você vê, por exemplo, de postagem minha, são coisas que eu acredito que funciona. E quando estão lá, é para você fazer sim. Eu acredito que vai dar resultado, sim. Só que se você não fizer com constância, fizer que nem o Frankenstein, faz de um jeito, aí você vai lá, olha o do outro e fala, não é assim, vou trocar. Aí você faz outro. Aí no outro dia você faz outro. No outro dia você faz outro. É que nem a dieta de cada hora você faz de um. É que nem o seu cliente, que um dia vai com você, outro dia vai com outra prática, outro dia vai não sei o quê, e ele não segue o que você está orientando. E aquilo atrapalha que ele alcance os resultados e muitas vezes bloqueia realmente que ele cresça naquilo, porque no caso do digital,
ele tem uma grande potência de realmente escalar o seu negócio, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. E quando eu falo de escalar, ele explode mesmo, sabe? Aquilo que você faz, né? No sentido de chegar mais longe. Então ele te dá a chance de alcançar pessoas que não te conhecem, ele te dá a chance de vender para as pessoas que não estão ao seu lado, ele dá a chance de você aproveitar melhor o seu tempo e aumentar a sua renda sem precisar estar presente, por exemplo, né? Através do digital. É muito mais simples do que no modelo convencional. Mas é preciso que você escolha um modelo e faça ele com frequência. Se coloque no lugar do seu cliente quando você está ouvindo uma orientação, né? E não fique naquele espaço de eu vou fazer, mas amanhã também, se não acontecer, não vou fazer mais. Não é esse espaço, percebe? É o espaço da constância. A gente sabe disso, a gente orienta isso para as pessoas que a gente atende, não é? Que nem, por exemplo, no caso das barras. O que a gente faz, praticante de barras, facilitadora? A gente corre a barra do cliente, né? As barras, e aí depois a gente fala o que para ele? Olha, é importante você fazer isso toda semana. É importante que você volte a fazer isso, né? E aí você às vezes até orienta dele fazer ali umas perguntas, né? Uma outra ferramenta do Access, para ele ter mais leveza durante aquela semana, até ele voltar. Você coloca pontos de atenção para ele observar. Para quê? Para ele perceber se os resultados estão surgindo, não é? Você pergunta para ele. Então você está executando um método e você espera que ele faça aquilo. Para quê? Para que ele chegue no resultado. O digital é a mesma coisa. Você quer crescer no digital? Então, escolha e faça o que se requer, né? Não fique testando coisas simplesmente por testar, né? Se for testar coisas, teste para ver o resultado, mas teste para valer. Testar não é fazer um daquilo, é fazer. Para depois que você fez um tanto daquilo, você poder dizer, realmente, eu fiz e não veio. Não é um, não é dois, né? Não são dois, são 10, são 100. A gente falou muito disso lá nesse encontro do fim de semana, sabe? E a gente sempre fala disso lá, porque existe essa ilusão de que o digital fez, tudo é mágico, né? Tudo é poderoso, e eu só não sei se realmente com uma vez, com uma tentativa, quanto de foco você está colocando naquilo, né? Quanto de atenção você está se dedicando para fazer esse crescimento? Quantas ações você está executando? Uma só? Daquilo que você está acreditando, daquilo que você está seguindo? Eu vou fazer só o carrossel que disse. E aí lá você vê que aquela pessoa orienta a fazer o carrossel, live, a fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Não, vou fazer só o carrossel. Estou dizendo que não vai dar o resultado, tá? Porque pode ser que sim mesmo. Mas aí vai depender da sua constância, da sua energia, né? E se permitir realmente fazer essas coisas, sabe? E dar esse tempo de chegar o resultado, né? Porque até mesmo o seu algoritmo do seu perfil, quando a gente começa a pesquisar coisas novas, né? Pode até fazer esse teste, pegue um assunto aí que você não costuma consumir na sua rede social, qualquer um. Eu nunca procuro nada sobre avião, então, ou sobre carro, ou sei lá, qualquer coisa. E aí você começa a procurar um perfil desse, por exemplo, né? E segue. E aí você entra nesse perfil e consome esse conteúdo, assiste, né? O Reels completo, tal. Percebe o que vai acontecer. Essa pessoa você vai começar a receber desse e de outros esse mesmo tema, né? Então, tem um modelo aí por trás e levou um tempo para isso ir chegando para você e vai continuar chegando. E a partir do momento que você fala assim, não, eu não quero mais esse conteúdo aqui, eu paro de seguir aquele canal, né, aquele perfil, e vai parar automaticamente de aparecer para você sobre os carros? Não, não vai. Vai levar um tempo ainda, porque ele ainda acha que você tem interesse naquele assunto, o algoritmo. Né? E aí eu estou trazendo para o lado mais técnico mesmo. E aí você vai precisar de um tempo. Só que se enquanto ele está trazendo coisa para você continuar assistindo, curtindo, ele vai continuar. Só quando você realmente parar de interagir com aquilo por um tempo, ele vai parar de te mostrar. E acontece a mesma coisa com o que a gente coloca para que os outros vejam. Leva um tempo. A pessoa começa a consumir um conteúdo seu, seguir você, seguir o seu modelo de atender,
né? Começa a entender o que você está fazendo. E aí ela vai recebendo mais informações daquilo. E aí é a hora que ela começa a receber de outros também. E ele pode ficar naquele espaço, o seu cliente. Vou com essa, vou com aquele, que é o espaço que a gente entra na hora de decidir, escolher como nós vamos crescer o nosso negócio, que modelo eu vou seguir para isso, que formato eu vou fazer para isso, né? Quanto eu vou pôr de minha energia naquilo para fazer aquilo acontecer, né? E sair daquele espaço de ficar pegando coisas aleatórias, fazendo uma coisa sem constância. Isso vale para tudo. Se imagina mesmo falando com o seu cliente, né? Eu preciso que você volte, eu preciso que você consuma tal coisa durante tantos dias. É necessário para você realmente chegar no resultado, cliente, que você faça assim, assim, assado. Você tem que fazer isso, por tanto tempo, né? E aí a gente quer construir a nossa audiência, a gente quer ter resultado com o digital, com um Reels mágico, postando ele uma vez. Não é fazendo isso por tanto tempo. Percebe? E eu quis trazer esse conteúdo para a gente conversar, para a gente ter essa clareza, sabe? Quando a gente quer desenvolver algo e a gente está buscando resultado em algo, escolha, né? Como você quer alcançar aquilo. E quando eu digo como, não é o formato padrãozinho, não é isso. Perceba, se conecte com pessoas que podem te ajudar com aquilo. Né? Trouxe o tema do digital porque é um tema que eu consigo ajudar as pessoas, ajudar os terapeutas, é onde eu consigo ter um método, clareza dos passos, do que é o isso que se requer, né? Para a gente conseguir alcançar isso mais rapidamente, os resultados mais rápido, percebe? Mas isso vale para tudo. Você quer desenvolver uma nova prática? É a mesma coisa. Não adianta ficar naquele espaço de seguir a diquinha de um, a diquinha do outro. Você sabe que não. Quando você quis desenvolver isso que você sabe, você escolheu foi lá e seguiu. Não foi? Isso. E aí você desenvolveu. Isso. Quer desenvolver o seu negócio no digital? Quer uma nova prática? Quer que, né, quer, você é cliente de alguém? Então, siga aquelas orientações, escolha esse modelo e faça a sua parte. Não faça uma vez, faça várias vezes, né? Teste coisas que ele fala para você, porque fazer uma vez não é testar, gente. Né? Eu venho da área de TI, a gente tem assim, a gente chama de teste de estresse das coisas, né? A gente testa até aquilo, até ver quanto aquilo realmente funciona, até ver quanto aquilo aguenta funcionar, né? E lógico, não é para ser uma coisa massiva, uma coisa que canse, não é isso, mas precisa ser constante. E seguir aquele que você escolheu, aquele formato que você escolheu. Gente, essa live vale para tudo. Percebe? E vale até para a gente se enxergar na posição do nosso cliente. Quando ele faz algo, fala assim, caramba, mas eu falei para ele que não adiantava fazer só isso. E eu falei que era preciso ele voltar na outra semana, que uma vez só não ia funcionar. Né? Você tem tanta clareza disso, né, que é necessário fazer para o seu. E é a mesma coisa, a mesma clareza que a gente tem que buscar para as outras habilidades. E aí, para mim, esse sim é o grande erro que a gente está cometendo para desenvolver qualquer habilidade, tá, pessoal? E no caso do digital é a mesma coisa. Principalmente o digital está lotado. Está lotado de conteúdos e de formas e de modelos, né? E é o que eu falo, eu não estou entrando no espaço, no julgamento de que funcionam ou não. É que nem a receita da Nutri. Tá? Eu não entro no mérito se uma é melhor ou pior, pode ser que uma seja mais fácil para você ou não, mas precisa escolher uma. O Frankenstein da dieta não vai funcionar. É a mesma coisa do Frankenstein do digital, ou vai funcionar, mas ou você não vai saber por quê, ou você não sabe quanto tempo vai levar. Né? Então, qualquer coisa que você resolva desenvolver, expandir, aqui no caso o seu negócio, tenha esse olhar criterioso. Sabe? Eu vou ficar aqui testando qualquer coisa, ou eu vou pegar uma coisa e vou fazer aquilo com constância. Se coloque como se você fosse o seu cliente quando ele não quer seguir as suas orientações, né? Não vou entrar nesse espaço, eu vou fazer aquilo. E não vou fazer uma vez, vou fazer algumas vezes. Né? Não vou ficar, não funcionou, apaga, faz outro. Disseram que se postar tal coisa, some o engajamento. Calma, gente, né? É o algoritmo. Lembra do exemplo que eu dei do tema lá do carro. Se começa a seguir, começa a consumir, aparece muito. Depois que você para de consumir, de assistir, some.
é a mesma coisa para você. Então, faça suas escolhas, né, desses modelos, para você não desperdiçar sua energia, porque cansa. Cansa mesmo. É uma energia pra gente que a gente coloca em coisa que a gente não alcança resultado quando fica ali dando tiro para tudo que é lado. Percebe? Então escolha ali o seu método, o que é leve para você, né, que faz sentido para você, a pessoa que é autoridade, ou que você tem uma conexão, porque isso também é importante, né? A comunicação flui bacana, você entende o que a pessoa está falando para você. E aí faz aquele movimento. Tá? Não entra no espaço de ficar testando, faz um dia, no outro dia não faz, aí outro dia faz outra coisa, aí passa uma semana, porque esse é o grande erro. É não seguir esse modelo, não fazer isso realmente com essa intenção de alcançar algo que você deseja, tá? Lembra como se fosse, por exemplo, uma nova prática que você quer aprender. Você não vai. Pode até que você no começo fique buscando pequenas informações sobre aquela prática, para você entender melhor se você quer aquilo ou não. Ok? Agora, a hora que você escolhe desenvolver aquilo, chegar no resultado, geralmente a gente faz o quê? A gente escolhe um e segue o que ele está falando. Aprende com aquilo, executa, faz, melhora. Tem isso, executa, faz, melhora. Né? E aí só a constância, só realmente mantendo essa frequência, né, de execução é que você vai ter os resultados cada vez melhores também, cada vez mais aprimorados. Tá bom? Bom, para mim esse é o grande erro, né? Eu espero que tenha sido contribuição para vocês, para que você aproveite a sua semana, para colocar a sua energia nos seus alvos, né? Qual que é o seu alvo da semana? O que você planejou para você alcançar essa semana, né? Ou o alvo aí do seu mês? Quais são os movimentos que você está fazendo para alcançar esse alvo, né? Então escolhe aí qual é o modelo que você está seguindo, coloca a sua energia nisso, né? E vamos fazer aí dessa semana uma semana incrível. Então, boa segunda-feira, boa semana a todos. E a gente se vê na live de quarta às 7h10 da noite, aqui no perfil Conecta Terapeuta. Tá bom? Boa semana a todos e até a próxima.